Pois é, adivinha aí quem é que eu sou. Tá na cara, né? Não, não é um garçom, não tô fantasiado de garçom, tá? Também não é testemunha de Jeová. Ah, qual é, pô? Tá fácil. Tá literalmente escrito no título do vídeo. Tá, eu sei, não é a melhor caracterização que existe, mas foi o que eu encontrei. Tá bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Thomas Shelby, decoração industrial, Peaky Blinders e como a personalidade de alguém pode influenciar no seu gosto por decoração, por estilo e etc. Então, esse vídeo é pra você que é macho alfa, almoça sozinho olhando pra parede, red pill, giga shed, que não toma mel, mastiga abelha, não leva faca pra tiroteio, frio e calculista, que não porque é a mesma coisa traz pra frente. Essa daí não vai entrar não, essa eu vou ter que cortar. Pesado. E hoje nós vamos falar sobre Thomas Shelby, personalidade e decoração industrial. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Juan Ventura, eu sou arquiteto e nesse canal você vai encontrar as mais diversas curiosidades sobre arquitetura, filmes, jogos, decoração, histórias em quadrinhos e etc. Já fiz vários vídeos, Senhor dos Anéis, Friends, curiosidades, as menores e mais curiosas casas do mundo e eu aposto que você vai gostar. Se inscreve nesse canal porque você não vai se arrepender. Então, vamos começar o vídeo, mas antes deixa eu tirar isso aqui que tá ridículo, né? O quê? Você não achou que eu ia passar o vídeo todo vestido assim, né? É literalmente de manhã e eu tô num quarto fechado, sem ar-condicionado, sem ventilador para não atrapalhar o vídeo de vocês. Então, agora sim, tô bem mais confortável. Então vamos lá. Thomas Shelby é o protagonista da série Peaky Blinders, uma série muito boa que fala aí sobre as dificuldades passadas por uns gangsters e criminosos, apostadores e etc. em um período pós-guerra. Thomas Shelby e seus irmãos são veteranos de guerra, participaram da Primeira Guerra Mundial e aí eles voltaram e sentiram as dificuldades que o país estava passando nesse momento pós-guerra. Então eles iniciaram várias práticas ilícitas como venda de bebidas, venda de arma, apostas e etc. para que eles pudessem aí sobreviver, juntar lucros aí para sua família. Com isso, a série se inicia com Thomas Shelby trabalhando aí, falsificando resultados de apostas. Thomas Shelby tem uma personalidade muito interessante que cativa a maioria dos homens. Afinal, Thomas Shelby foi escrito por homens para homens. É uma característica assim que nós homens valorizamos, querendo ou não, na nossa própria figura masculina. Porque vamos lá, ele é frio, ele é calculista, ele é um cara que defende a sua própria família, a sua gangue. Ele é um personagem inteligente. E sobre a personalidade de Thomas Shelby, não é de hoje que a gente vê por aí em várias redes sociais que o personagem é utilizado sempre com uma frase de efeito, sempre vangloriados, porque Thomas Shelby é um personagem escrito por homens para homens. Eles pegam todas as características que a maioria dos homens valorizam, como ser forte, defender a família, defender os amigos e os seus ideais, ser inteligente e bem-sucedido. O Thomas Shelby é como se fosse uma princesa. O que a princesa... Calma. Calma. Não foi isso que eu quis dizer. Sem briga. Nada de brigar, viu? Nada de brigar. O que as princesas são para as meninas, o Thomas Shelby é para os meninos, entendeu? Foi isso que eu quis dizer, então calma aí. Não vai ter briga, porra! Sai daqui! Thomas Shelby ele é sempre associado a uma figura muito inteligente, muito máscula e tá aí viralizando sempre ele, uma imagem dele com frases de efeito. Isso não é à toa, tem tudo a ver com o que eu falei, tá? Thomas Shelby é o homem ideal que nós homens idealizamos, entendeu? O quê? Cara, tá ficando... Você vai chegar, a gente vai chegar lá. Tá bom. Ao assistir a alguns episódios e ver um pouco mais sobre a série, eu reparei que o estilo de decoração mais apropriado para Thomas Shelby seria o estilo industrial. E eu vou te explicar o porquê. Parte do meu trabalho como arquiteto é enxergar a personalidade do meu cliente e transferir isso para um estilo de decoração para poder aplicar ali nos seus ambientes. É muito importante eu compreender essa personalidade e conhecer o cliente justamente para poder adaptar ele ao melhor estilo possível ao qual ele se identifique mais. Porque, não sei se você sabia, a sua personalidade influencia muito nas suas roupas, nas suas ideologias e no seu estilo de arquitetura e de decoração. E hoje eu utilizei como meu cliente Thomas Shelby e ao avaliar alguns episódios da série, eu reparei que o estilo dele, com certeza, é o industrial. Existem vários estilos na arquitetura: minimalista, rústico, pop art, naturalista, urban jungle,
entre outros, são centenas. E alguns acabam se misturando e criando estilos aí novos, como é o caso do minimalista sombrio, o dark minimalismo, o minimalismo romântico, que eu já postei aqui nos meus shorts, dá uma olhadinha depois para você saber do que é que se trata. Mas quando eu falo que o estilo de Thomas Shelby é o industrial, é porque as características realmente combinam muito. Primeiramente porque o estilo industrial ele é muito masculino. E eu vou explicar para vocês o porquê. Não sou eu que acho, não sou eu que estou dizendo, tá? O estilo industrial ele é realmente muito masculino devido à história dele. Eu vou falar para vocês a história do estilo industrial e vocês vão entender o porquê que eu encaixei o Thomas Shelby nesse estilo e o porquê que eu digo que esse estilo ele é bem masculino. Então vamos lá. O estilo industrial surgiu lá na década de 40, 50 em Nova York. Houve uma época onde as fábricas e as indústrias de Nova York estavam concentradas no centro, que é a parte histórica. Porém, com a expansão das indústrias, com a expansão das fábricas, esses locais acabaram não se tornando suficientes, pois eram espaços muito pequenos, não dava para colocar todas as máquinas e isso estava começando a dar alguns problemas. Quando isso aconteceu, as fábricas e as indústrias se mudaram do centro para outras partes, as famosas áreas industriais, e essas partes no centro da cidade acabaram ficando vazias. Com isso, vendo que essas partes abandonadas estavam sem uso, artistas, ex-funcionários e outras pessoas no geral começaram a comprar esses imóveis, alugar esses imóveis e acabaram aproveitando parte do material que foi deixado lá para construir os seus próprios móveis e para construir a sua própria decoração. Então é por isso que no estilo industrial é muito comum a gente ver metal, madeira, tijolos, paredes de concreto, cimento queimado, porque não é algo proposital, foi algo que foi deixado ali e foi mantido como estava. E aí, com aquela visão mais artística dos artistas e aquela visão mais prática dos funcionários que trabalhavam nas indústrias, acabou se criando um estilo industrial. Junto com isso, os lofts. Porque o loft nada mais é que um espaço aberto, o qual a gente não tem divisórias de paredes, e com isso a gente consegue aproveitar ao máximo o espaço, colocando os ambientes de forma totalmente integrada. Fica um espaço aberto, fica bem bonito e acaba que tem o seu charme. E aí você está entendendo por que o estilo industrial acaba sendo muito masculino? Porque as empresas nessa época eram dominadas, as empresas não, as fábricas e as indústrias, elas eram dominadas por homens. A maioria das pessoas que estavam lá eram homens. E aí acabou que essa decoração evoluiu disso e se tornou uma decoração bem masculina. É um pouco fria, tá? Quando eu falo fria, é no sentido de não ter muitas características, muitas cores que aquecem o ambiente, porque as cores laranja, amarelo, as cores no geral acabam aquecendo o ambiente, e aí essa questão de aquecer o ambiente fica mais para a madeira utilizada na decoração, pois o resto dos materiais são materiais que nós arquitetos chamamos de materiais frios, que são as pedras, os tijolos, os concretos, compreendeu? Vamos continuar. Então, você agora já sabe como foi que surgiu o estilo industrial. Agora eu vou falar para você como é que ele se manifesta aí, como é que ele aparece na decoração. A decoração industrial ela é muito prática e econômica, porque a gente utiliza materiais que não necessariamente são para decoração na decoração. Por exemplo, nas decorações convencionais, nós arquitetos e os clientes optamos por revestir a parede com revestimentos bonitos, artísticos, sabe? Enquanto na decoração industrial, não. É a verdade do material. Se a parede ela é de tijolos e os tijolos estão aparecendo, ficará assim, pois faz parte do conceito do estilo. Então, nada de colocar revestimento, tinta, só se for realmente necessário. Tem uma parede de concreto, para que eu vou colocar um revestimento ali? Se aquele material me agrada, se eu já convivo com aquele material, então mantém. E aí com isso é um estilo bem prático, você acaba economizando em revestimento, em alguns acabamentos também, o que é bem interessante e o que fica bom no nosso bolso depois. E agora voltando a falar de Thomas Shelby da série Peaky Blinders. Ele vivia ali em uma época bem característica, ali em Londres, pós-guerra, onde estava se reestruturando depois da guerra, com indústrias, fábricas e etc. Na primeira temporada, inclusive, muitas das cenas em câmera lenta que são mostradas dos Peaky Blinders estão em uma área industrial ali. E aí você vê que a personalidade de Thomas Shelby se molda a partir também dessa parte industrial, do trabalho e etc. O que se reflete, lembra? Decoração tem muito a ver com personalidade. Voltando para estilo industrial,
Deixa eu falar para vocês sobre a parte elétrica. Calma, não vai ser chato. Presta atenção que isso pode ser bem útil na próxima vez que você for decorar o seu escritório, tá? Quando nós arquitetos construímos uma casa do zero, normalmente a gente coloca a parte elétrica e hidráulica embutida na própria parede. O que acontece? Fica bonito, fica legal. Porém, se você quiser fazer alguma alteração na parte elétrica, puxar uma tomada para algum outro lugar, um interruptor, você vai ter que quebrar a parede, buscar a fiação, passar conduíte, fechar a parede, passar o revestimento por cima, entendeu? Enquanto no estilo industrial, a parte elétrica é fora das paredes. E o que acontece? Você pode modificar aí o layout da sua parte elétrica no momento que você quiser. Você quer puxar, sei lá, um ponto de tomada de um lado do quarto para o outro, você vai pegar um conduíte de aço galvanizado, eu vou explicar o porquê, e você vai passar de uma fiação para o outro, colocar ali a caixinha de tomada e pronto. Resolveu o seu problema. Sem quebra-quebra, sem gastar com revestimento, sem gastar com pintura, resolvido. Tá vendo como é prático? Pois é. E por que um conduíte de aço galvanizado? Porque o conduíte amarelinho que o pessoal usa aí é para dentro da parede. Esse conduíte de plástico não serve. Se você colocar um conduíte desse pela parte externa, o resultado vai ser que vai parecer um desleixo, vai parecer uma instalação clandestina. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. E com isso abre várias possibilidades de decoração. Porque o aço galvanizado, né, aquele conduíte por fora da parede, ele fica uma coisa realmente que tem a ver com a característica industrial e fica muito bonito. Você deve estar vendo umas imagens aí agora e é sobre justamente isso que eu estou falando. E com isso a gente pode fazer várias alterações, inclusive na iluminação, que também não fica embutida no gesso, já que na estrutura da decoração industrial a gente utiliza eletrocalhas, o que facilita muito na hora de você fazer sua iluminação, porque aí você consegue puxar a iluminação para onde você quiser. Tá vendo como é prático aquilo que eu falei para vocês sobre o estilo industrial? Você pode fazer alterações baratas e rápidas na sua casa a qualquer momento. Parte da iluminação das fábricas originais que foram utilizadas para fazer os primeiros lofts lá em Nova York, como eu falei para vocês, essa iluminação ela foi reaproveitada, o que hoje se tornou aqueles pendentes bem bonitos que você encontra em várias lojas aí, que são inspirados no estilo industrial. Eu falo inspirados porque há uma grande diferença em você pegar um material que não estava sendo mais utilizado, trabalhar ele e transformar ele por meio do faça você mesmo, né, o do it yourself, em um material novo, em uma iluminação nova, do que você chegar em uma loja e comprar uma iluminação industrial que já veio pronta de fábrica. Você compreendeu a diferença? Um é um material feito a partir de algo que ia ser descartado, a partir de algo que não seria mais utilizado, e o outro você comprou pronto. Há uma grande diferença de conceito nessas duas abordagens. E a decoração industrial acaba sendo importante por causa disso. Você tem a opção, ou você pode ir lá na loja e comprar, como eu falei, ou você pode buscar criar seus próprios elementos de decoração. Aí você pode utilizar artesanato, você pode utilizar materiais que não tinham necessariamente aquela função, colocar lâmpadas vintage, desde que sejam LED. E o que mesmo? Sabendo disso, eu acredito que o estilo industrial se encaixaria perfeitamente na personalidade do Thomas Shelby e talvez se encaixe na sua personalidade também. Me diz no comentário aí o que você achou desse vídeo e se o estilo industrial é aquilo que você deseja para o seu escritório, para o seu quarto, era isso que você estava buscando, ou fala para mim se eu viajei. Thomas Shelby não tem nada a ver com o estilo industrial, ele é, sei lá, ser rústico. Em falar nisso, sugere aí um próximo personagem para eu avaliar a personalidade e sugerir um estilo para ele. Então sugere aí, eu fico esperando seu comentário. Tá, Juan, e o que eu faço agora para montar o meu quarto ou montar a minha sala de estar com estilo industrial? Como eu falei para vocês, você tem duas opções. Você pode fazer sua própria decoração industrial com equipamentos aí que você já tem, com materiais que você já tem, ou você pode comprar. Se você for comprar, eu aconselho a você a utilizar cimento queimado. Quando não conseguir usar cimento queimado, existem tintas hoje que fazem essa simulação de cimento queimado. Você pinta, faz um trabalho ali. Utiliza na sua decoração também papel de parede amadeirado. Ou então você pode utilizar também papéis de parede, que tem aquela característica mais 3D ali, para fazer uns tijolinhos. E aí as cores que você vai utilizar também, básicas, preto, cinza, branco. E aí você inclui as cores que você mais gosta de forma sóbria. Você pode colocar um verde, um azul, um amarelo. Quando você traz cores quentes para dentro do industrial, fica um resultado lindo.
Eu trabalho bastante com estilo industrial, gosto muito. Você pode ver alguns dos meus trabalhos lá no Instagram, se você quiser seguir. E eu acredito que é isso, tá? Se vocês tiverem gostado do estilo industrial e da personalidade de Thomas Shelby aqui, a minha análise, na verdade, comenta aqui o que você achou, se inscreve no canal, dê a sua sugestão e se eu lembrar de mais alguma característica do estilo industrial, se você gostou, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima! Aí, foi mal, bro. Não vai ter briga, porra! Ah, deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?